Bom dia a todos, que a graça, a paz e o amor de Jesus possa estar habitando em nossos corações, né? Nos dando paz. Vamos fazer uma oração, aí logo em seguida a gente dá continuidade à ao nosso curso, né? Jesus, o caminho simples. E hoje é a nossa terceira lição, e como eu falei, nós vamos falar sobre reconciliação. Então vamos orar a Deus e pedir a sua direção. Bendito Deus, bondoso Senhor, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor nos levantou de nossa cama, o Senhor nos abençoou com cuidado e proteção em nosso descanso e agradecemos também porque temos esse privilégio de, mesmo à distância, poder contemplar o rosto uns dos outros, e nós agradecemos a Ti por essa ferramenta, essa tecnologia que o Senhor nos concedeu, que está sendo usada para o bem. Queremos pedir Tua direção também nesse momento, reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um que se dispôs a estar nesse momento aprendendo de Ti e da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude. Todos nós aqui somos aprendizes e queremos igualmente a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus e pedimos a Tua direção. Amém e amém. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela com você, para que a gente possa, nesse momento aqui, desfrutar dessa lição que o Senhor está nos concedendo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Até aqui nós já estudamos sobre criação e destino. Essa foi a nossa primeira lição, né? O objetivo é falar quem a gente é, o valor que a gente tem e para a gente pensar, né, em qual será o nosso destino. Nós vimos a queda, né, e também a providência de Deus. Na segunda lição, nós falamos da influência do pecado e a separação que ele causou. Mas nós enfatizamos também que desde aquela ocasião, Deus, ele está à nossa procura. E nós começamos com uma pergunta: onde estás? E essa voz de Deus, ela ecoa desde aquele momento até hoje. Bom, houve a separação, mas Deus providenciou para nós a reconciliação. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Vamos pensar a respeito desse assunto, porque Deus providenciou um caminho. Deus, ele providenciou uma reconciliação e a gente tem oportunidade de aprender sobre isso hoje, né? Então vamos ler. Eu coloquei o texto aí para facilitar para nós, né? E nós vamos estar fazendo a nossa leitura em 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 21. Eu estava observando aqui na nossa lição, está do 16 ao 21. E eu coloquei aí do 18 ao 21. Bom, eu vou ler aqui o 16 e o 17 na escritura. Aí logo em seguida a gente vai para esse texto que está aí na tela, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova
criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto, para mim, é um dos mais lindos da Escritura, né? De fato, ele é muito, muito interessante. E eu gosto de, na continuidade, também ler os versos 1 e 2 do capítulo 6, que diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Por isso ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Oi, tem um microfone ligado. Eu vou pedir para você desligar. Ok, obrigado. Vou ler o 2 de novo. Por isso ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, hoje, é o tempo favorável. Agora, hoje, é o dia da salvação. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse trecho que acabamos de ler. O que é reconciliação? Como que você definiria essa palavra? Alguém tem alguma ideia? Isso não tem na sua lição, mas depois eu passo os slides para você, tá bom? Eu passo lá no grupo, aí você pode baixar se quiser. Mas o que é reconciliação? Alguém tem alguma ideia? Primeira coisa que me vem à mente é fazer as pazes. Uau, que legal! Quem foi que falou isso? A Cláudia? Foi a Cláudia, né? Isso. Ok, Cláudia. Nossa, é isso mesmo, muito bom. Reconciliar é fazer as pazes. Muito bom, gostei dessa. Alguém tem mais alguma ideia? Entrar num acordo para que ambas as partes se sintam tranquilos. Ótimo, perfeito, Barbosa. Entrar em acordo para que ambas as partes fiquem tranquilos. Isso é muito bom. É agir, eu Pode acho falar. que é agir com amor perante ao seu próximo. Uau, muito bom. Ide, foi você, Exato. né? Ótimo. Muito obrigado, viu? Pela contribuição. Muito bom. Estamos no caminho certo. Nossos pensamentos convergem para a unidade, né? Vamos lá, vamos ver. A palavra grega para reconciliação é essa daí que você está vendo, katalagé. Essa é a pronúncia, tá bom? E tem o verbo também, catalasso, tá? Que é o verbo reconciliar. Mas nesse contexto, essa palavra aí significa basicamente reconciliação, como foi traduzido, né? E tem essa ideia mesmo que vocês trouxeram, tá bom? É muito interessante a gente pensar nisso. Então, nesse contexto que a gente vai trabalhar, reconciliação denota o fim de uma relação de inimizade.
Bacana, né? Por quê? Porque lembra que o pecado ele nos tornou inimigos de Deus. E Deus pôs fim nessa inimizade. Olha que bacana. E a substituição de uma relação de paz e boa vontade. Então Deus, ele interrompeu aquele processo de inimizade conosco, ou nós com ele, na verdade, né? Não ele com a gente. E ele substituiu por uma relação de paz e boa vontade, como alguns de vocês mencionaram. Então isso nos coloca agora com uma responsabilidade, não é? Se alguém, veja bem, decidiu se tornar nosso inimigo, uau, nós vamos agora tomar a iniciativa para pôr fim nessa inimizade. Ok? Mas veja bem, e se a pessoa não quiser? A gente não pode fazer muita coisa. Porque do mesmo modo, se a gente não quer reconciliar com Deus, Deus não pode fazer muita coisa por nós. Mas ele tomou a iniciativa. E é isso que importa. Isso é reconciliação. É quando nós decidimos por fim na inimizade. Isso não depende do outro, né? Entende? Isso é importante. Então, quem tomou a iniciativa de pôr fim nessa inimizade? Já respondemos, né? Agora a gente já pode ir direto ao ponto, né? Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, é importante isso para você entender, e eu também, né? Para entendermos qual era a nossa condição perante Ele e o que Ele fez por nós. Nós éramos inimigos. E mesmo assim, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, do qual nós também fazemos parte. Mas como ele fez isso? A que preço ele pôs fim nessa inimizade? Você consegue, se você tiver com a Bíblia aberta aí, o que você diria? Como que Deus fez isso? Como que ele pôs fim nessa inimizade? Com a própria vida. Com a própria vida dele, do filho dele, não é? Então, é importante que a gente leve em consideração isso e entenda isso. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar seres humanos na sua jornada que, eventualmente, eles vão se posicionar como inimigos. Mas e aí? O que você vai fazer? Você vai pôr fim na inimizade. Eu também, né? Óbvio, né? Por quê? Porque eu não quero inimizade com ninguém. Mas eu tenho como obrigar alguém a ser meu amigo? Não, não. Mas eu posso decidir não ser inimigo de ninguém. Entendeu? É isso. Como Deus fez isso, olha? Não levando em conta os pecados dos homens. Entendeu? Então Deus não levou em conta a nossa rebeldia. Deus não levou em conta a nossa desobediência. Deus não levou em conta os nossos pecados. Ele simplesmente tomou a iniciativa de pôr fim à inimizade. Sem esperar que eu ou você o recebesse com alegria. Porque às vezes a maior parte das pessoas elas não querem isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Entendeu? Então, alguém assumiu a nossa culpa.
Em outro lugar, diz, o próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer: se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Bom, se nós tivéssemos e a graça a Deus que alguns de nós têm, né? Essa capacidade de usar um pouco, só um pouco, não precisa muito, da inteligência que Deus nos deu, nós corríamos diretamente para Ele. Por quê? Porque Ele já tomou essa iniciativa de por fim a inimizade que nós temos com Ele. E agora está em nossas mãos, entende? Agora, se Ele tomou essa iniciativa quando a gente era inimigo, e nós aderimos à reconciliação através da morte do seu Filho, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, agora, reconciliado, nós seremos salvos pela sua vida. E isso é importante. Por quê? Porque não é pelo que eu fiz ou pelo que eu faço. É pelo que Deus fez. Foi Ele que fez. E isso me encoraja a pôr fim na inimizade com quem quer que seja. Entende? Independente da ação da pessoa. Espero que você esteja compreendendo isso. Porém, não termina aí. Olha aí, tá vendo? Agora chegou a nossa vez. Nós ganhamos uma responsabilidade. Qual foi? Você consegue encontrar ela aí no trecho que nós lemos? Qual é a nossa responsabilidade? Ele nos confiou o ministério da reconciliação, né? E nos colocou como representantes dele. Uau! Gente, você tem noção do que é isso? Às vezes você pode se sentir inferior às pessoas, eu acho. Não sei se você já teve isso. Eu já tive, né? Eu não tenho mais isso, mas eu já tive, né? Sentimento de inferioridade, sabe? Não sei se você já sentiu isso. Só que quando eu me deparei com essa graça, quando eu me deparei com essa reconciliação, e aí aconteceu duas coisas. Eu entendi que Deus, Ele confia em mim. Você tem noção do que é isso? Deus confia em você a ponto de entregar na minha mão e na sua o ministério da reconciliação. Aí, como se não fosse pouco, aí Paulo fala, ele nos fez, ou nós devemos ser, nos comportar como embaixadores de Cristo. O que é embaixador? O que é o embaixador do Brasil em qualquer país? Não vou falar nenhum nome. Em qualquer país. Ele é representante. Representante? Isso, perfeito. Ele é representante. Ele fala por intermédio de. Aquilo que ele fala é como se o Brasil estivesse falando. Olha que maravilha. Gente, nós somos embaixadores na terra do reino de Cristo. E nós temos uma mensagem a levar, que é o ministério da reconciliação. Que envolve o quê? É óbvio, a pregação do Evangelho. A pregação da mensagem de Cristo. A mensagem que reconcilia o homem com Deus. A humanidade com Deus. Então,
Se alguém diminuir você, tornar seu inimigo, veja bem, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle, e é bom que tenha esse controle, sobre as suas ações em relação a essa pessoa. E se você entende quem você é e a confiança que você tem da parte de Deus, você vai agir como Deus agiu com você. Não é magnífico isso? Quando a gente entende isso. Então, pega essa palavra, não é? E incorpora, guarda de alguma forma no coração, para que nada nem ninguém interfira na sua relação com Deus. Qual é o apelo para a igreja? Você consegue notar aí que está falando para o mundo, mas também está falando para a igreja. A mensagem é para todos. Mas veja bem, se você já foi reconciliado, a mensagem também é para você. Se você já passou por esse processo de reconciliação e entendeu que Deus pôs fim à inimizade que você e eu tínhamos com Ele, então a mensagem também é para mim. E o que ele diz? Qual é o apelo, né, que Paulo faz para a igreja naquele momento? E o que isso significa? Por amor a Cristo, lhes suplicamos. Quem é lhes suplicamos? É a igreja. Paulo está dizendo para os coríntios, os nossos irmãos, reconciliem-se com Deus. E o que isso significa? O sentido dessa exortação chama a nossa atenção para o fato de que a reconciliação se completa quando é aceita por quem está oferecendo. E essa reconciliação, ela só será completa quando chegarmos no final da nossa existência. Por quê? Porque haverá ruídos no meio do caminho, tentando interferir na sua reconciliação com Deus. Entendeu? Então, mesmo que você e eu já tenhamos aderido à reconciliação, ao fim dessa inimizade que nós tínhamos com Deus, nós precisamos reafirmar essa reconciliação até o final da nossa existência. Por quê? Por causa dos ruídos que acabam surgindo no meio do caminho. É uma voz que machuca o seu coração, é uma atitude, é o pecado que constantemente fica batendo na nossa porta. Então fique atento para não permitir que esse processo, esse fim da inimizade, ele seja interrompido por qualquer ruído no meio do caminho. O que é um ruído, gente? É aquilo que tira a nossa atenção. Tem algo que tem tirado a sua atenção de Deus? De modo que a sua atitude não reflete aquilo que Deus espera de você e de mim? Preste atenção aos ruídos que acabam acontecendo no meio do caminho, tá bom? Isso é importante da gente pensar, para que nada interfira na nossa reconciliação. Deus fez tudo isso para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não é isso? Agora, nós não agimos mais de acordo com o que nós pensamos.
Nós não agimos mais de acordo com a nossa própria justiça. Não. Agora nós agimos de acordo com a justiça de Deus. É a vida de Deus, através de Jesus, que guia a nossa existência. Nós precisamos compreender o tempo todo que a gente não faz parte desse mundo. Parece que é difícil entender isso. A mensagem é tão clara que é difícil de entender, né? E alguns acham que podem continuar como era antes. Mas você prestou atenção na leitura que a gente fez? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu não entendo muito bem como que a gente consegue voltar e, às vezes, moldar a nossa vida ao padrão desse mundo. Mas a gente vê isso acontecendo na própria igreja. O que é reconciliação? Agora é uma definição mais própria e particular do Edivaldo. Tá bom? Depois de observar o que significa, né? Para mim, reconciliação é a operação do milagre de Deus em nossa vida através do novo nascimento. O batismo nas águas não é um evento, mas a operação do milagre de Deus em nossa vida através do novo nascimento que nos torna nova criatura, nova pessoa, novos pensamentos, novas atitudes. A mensagem é tão clara, mas tão difícil de penetrar o coração da maioria. Sabe que eu estou agora com esse pensamento já há alguns dias. Batismo não é evento, onde a gente marca data para, sabe? Não. Batismo é um milagre. É um milagre cujas testemunhas estão na terra se regozijando, no céu os anjos participam e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, batismo é o milagre que Deus faz em nossa vida. Você abra comigo, só para a gente refletir um pouco sobre isso, tá? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Verso 12. Vamos pensar um pouco sobre isso. João 14, 12. Eu nem tinha pensado nisso, pensei agora, tá? Eu não tinha registrado isso, agora eu até coloquei aqui. Mas João 14, 12. Vamos pensar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue entrar nesse universo da reconciliação e observar que o novo nascimento não é um evento, é um milagre que Deus opera em nossa vida, de transformação. Jesus, quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele disse essas palavras, olha: digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo
para o Pai. Pense comigo, aqui, agora. Jesus disse, vou interromper aqui a apresentação para a gente conversar sobre isso. Gente, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. O que é isso? Gente, você sabe quais foram os milagres que Jesus fez lá no Evangelho de João? E um dos milagres, nenhum dos discípulos fez. Um dos milagres. Outros também, mas um que você fala assim, não, esse aqui nenhum ser humano é capaz de fazer. Só que Jesus disse que eles poderiam fazer as mesmas coisas que ele fez. Só que ele disse, vocês farão maiores ainda. Agora, então, eu vou direto ao ponto. Jesus ressuscitou Lázaro, um morto, depois de 4 dias no túmulo, cheirando mal, se decompondo. E Jesus diz, vocês vão fazer obras maiores do que essa. Que obra é essa? Que obra maior é essa, gente? Ressuscitar as pessoas. Perfeito. Perfeito. O que é que ocorre no batismo? Morte, sepultamento, ressurreição. O novo nascimento é o maior milagre que pode ocorrer na vida do ser humano. Portanto, batismo não é evento. Batismo é milagre. E a gente deveria se regozijar com isso. A igreja, vai ter um batismo. Uns vão, outros ficam lá conversando, sei lá o quê. Outros nem sabem o que ocorreu. Nossa, na hora que eu ouvisse essa mensagem, era para aquela, como os anjos, né? No céu. Que fazem festa quando um pecador se arrepende. Depois você lê Lucas capítulo 15, versos 7 e 10. Que aí você vai confirmar isso que estou falando, tá bom? Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Deus interrompeu o processo de inimizade com ele que a gente tinha e nos reconciliou consigo mesmo. E essa reconciliação ocorre através do novo nascimento, que não é um evento, é um milagre na vida do ser humano. Nossa, eu estou aqui emocionado, sinceramente. Eu vou parar, senão eu vou chorar. Então, eu não quero chorar hoje, tá bom? Apesar que não tem problema chorar, né? Mas eu fico tentando entender por que a gente não pega essas coisas e guarda no coração. E ninguém vai conseguir tirar a gente do caminho, tá bom? Vamos seguir. Somos reconciliados com Deus. Essa parte você já tem no material, na sua lição, tá? Somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio dele, temos os pecados perdoados. Abra em Atos 2:38, só para a gente confirmar, tá bom? Eu sei que você já sabe, mas eu acho sempre bom confirmar, não é? Atos capítulo 2, verso 38. Isso também é importante para aqueles que dizem, para os religiosos que dizem que batismo não é importante. Fala assim, basta crer no coração e está tudo resolvido. Não,
Não foi isso que foi ensinado por Jesus, tá bom? Não foi. Jesus disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Que o batismo é essencial. Por quê? Atos 2:38. Vamos ver. Eu sei que você já sabe, mas vamos confirmar isso, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Pedro falou: olha, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Aí, quando eles ouviram essa mensagem, eles ficaram com o coração angustiado, apertado, que é isso que o evangelho deve causar. Senão será aí sim um evento, não um milagre. Se você sente que você é pecador, mas que Deus está disposto a te perdoar, certamente você vai experimentar esse grande milagre em sua vida. Pedro respondeu: arrependam-se, mude de mente, mude de atitude a partir de agora. E cada um de vocês seja batizado, imerso, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Não é milagre? Não é milagre? Deus perdoa os meus pecados e vem morar dentro de mim. Que milagre é maior do que esse, gente? Entendeu? A importância do novo nascimento. Um barulho ensurdecedor. Ou melhor, deixa eu ler o primeiro parágrafo. Estou aqui tomado, sabe, por esse sentimento de emoção, por perceber como Deus é bom para mim. Espero que você esteja com esse sentimento também nesse momento. Aquela poderia ter sido uma manhã como outra qualquer. Aquela manhã de sexta-feira, não é? Mas algo diferente estava acontecendo naquela sexta-feira em Jerusalém. Um barulho ensurdecedor enchia as ruas. O povo gritava. Alguns choravam. Faltou um H aí. Alguns choravam. Outros zombavam. Mas ninguém podia ficar indiferente ao drama daquele jovem carpinteiro que se arrastava pelas ruas, ferido, ensanguentado, humilhado. Carregava ainda sobre os ombros, esfolados, uma rústica e pesada cruz. Ninguém compreendia exatamente o motivo desse castigo. Há apenas algumas horas, ele estava ensinando o povo sobre o amor e a paz. E agora estava nesse estado lastimável de humilhação perante os homens. Mas teve uma ocasião que ele disse, e nós precisamos lembrar nesse momento, que os humilhados serão exaltados. A cruz não é o fim. O que ele teria feito? Qual era o seu crime? Depois daquela caminhada, chegaram a um monte chamado Gólgota, lugar da caveira. Ali, cravaram em suas mãos e pés grandes pregos, suspenso entre o céu e a terra, pregado numa cruz de madeira, estava agonizando
o Filho de Deus. E os inimigos, com um ódio desenfreado, vão gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Sabe que o que sustentou Jesus em tudo isso, lembra que ele é ser humano nesse momento, como nós. Ele sente dores. Mas ele conseguiu suportar tudo isso. E na cruz, aquele silêncio ensurdecedor no mundo espiritual, todo mundo espiritual aguardando uma resposta diante de toda aquela injustiça. E o que sustenta Jesus, eu creio, foi o seu relacionamento com o Pai. Lembra que o Pai está irado. E tenta imaginar a cena naquele momento. Tenta imaginar. Todo mundo gritando. O Filho de Deus agonizando. E num momento, a voz do Filho é mencionada, é ouvida, é escutada por aqueles que estão tentando compreender o que está acontecendo. Mas nessa hora que ele fala, eu creio que o Pai iria acabar com tudo. Mas ele grita: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E o Pai recolhe a sua mão e dá sequência no plano de reconciliação da humanidade consigo mesmo. Mas não pense que foi fácil. Deus estava irado com o pecado. E quem é que diz isso? Paulo, na carta aos Romanos, em 1:18. Abra comigo, para você ver. Eu creio que o que sustentou Jesus naquele momento foi esse relacionamento com o Pai, até na hora da sua morte. Em Romanos 1:18 diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Entendeu? Para mim faz todo sentido aquele momento Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Lembra? É uma guerra espiritual. Na cruz, nenhuma palavra amarga. Somente pedia ao Pai perdão para seus executores. Lembrou-se ainda de pedir a um de seus discípulos que cuidasse da sua mãe. Ainda em agonia, ouviu o pedido de salvação feito por um ladrão ao seu lado. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cheio de ternura, o nosso Senhor o atendeu. Enquanto isso, o sol escurecia, o dia se tornava escuro como a noite. Alguém muito especial estava morrendo.
O Filho de Deus estava recebendo o maior dos castigos, a maior das condenações. Uma morte horrenda, mas que tinha como propósito trazer a reconciliação de Deus com o mundo. Quanta dor! Apenas alguns amigos estavam presentes quando ele, em agonia, gritou: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que significa esta frase final? Está consumado? Alguém já teve a curiosidade de verificar isso? Essa palavra, né, essa expressão está consumado, o que ela significa? Teve a ideia? Já pensou, não? No Evangelho de João, né? Oi? No sentido de que o plano foi concluído. O plano foi concluído, ótimo. O que mais? Isso é João 19:30, tá? Do 28 ao 30, depois você lê lá. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Mas é isso mesmo, Cláudia. Pode anotar isso aí e depois transmitir para alguém, porque é isso mesmo. Que não tem mais o que fazer, né? Sim. Totalmente quitado, gente. Totalmente pago. Agora o homem pode, por meio de Jesus, ser reconciliado com Deus. Na verdade, Deus já se reconciliou com a humanidade. Só que agora a humanidade precisa aceitar o sacrifício de Jesus para se reconciliar com Deus. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi muito bom, tá? Mas é isso mesmo. Alguém ia falar? Bom, morria ali o Filho de Deus. As lágrimas rolavam nos rostos dos amigos e até os seus inimigos, abatidos, reconheciam: este homem era o Filho de Deus. Por que Jesus morreu assim? Que crime ele cometeu? Por que foi condenado? Vamos estudar a resposta para esta pergunta. Vamos pensar sobre isso. Por que tinha de ser dessa maneira? Não é? Bom, culpado ou inocente? A Bíblia afirma claramente que Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais cometeu pecado. Embora, como nós, tenha sido também tentado em todas as coisas deste mundo, mas ele não pecou. Ele foi alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porém, sem pecado. Ele não cedeu aos desejos da carne. E como que isso é possível? Se ele era ser humano como nós. O que o sustentou? Senão a sua relação com o Pai, com Deus. E que está à nossa disposição também para a gente suportar a pressão desse mundo, do pecado, cada vez mais ficarmos próximos de Deus. Ele não cometeu pecado algum
nenhum engano foi encontrado em sua boca. E ainda, nele não há pecado. Consequentemente, o seu sacrifício foi aceito, porque ele se tornou o sacrifício perfeito, agradável ao Pai, a Deus. Jesus morreu inocente, pois não cometeu pecado nenhum. Persiste então a pergunta: por que Jesus morreu assim? A gente poderia simplesmente dizer: era necessário. Porque se não fosse assim, nenhum de nós teria condições de se aproximar de Deus. Viveríamos uma vida completamente sem significado, sem sentido. E Jesus vem para dar sentido e significado à nossa existência. Porque neste mundo, as aflições vão continuar. As dificuldades vão sempre existir, enquanto houver mundo. Violência, adultérios, traições, mentiras, roubos, corrupção, sempre vai existir aqui. Mas é possível, por meio de Jesus, viver uma vida diferente. Quem controla esse mundo, gente, é Deus, não é o ser humano. O mundo está envolto em pecado. O mundo está seguindo o curso do maligno. Mas Deus está no controle. E se você lembrar daquele momento em que Pilatos ficou, eu diria, importunando Jesus, tentando entender o que estava acontecendo, e Jesus, a maior parte do tempo, permaneceu em silêncio. Até que em um dado momento, Pilatos, eu diria, em várias ocasiões, não é? Ele tentando fazer Jesus falar, mas quando ele disse: "Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te condenar?" Aí Jesus fala: "Nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada." Entendeu? Quem é que controla? É Deus. Pilatos não tem autoridade se Deus não permitir que ele haja daquela maneira. O imperador romano não tem autoridade. O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, qualquer governante do mundo não tem autoridade se Deus não der do alto, permitindo que haja daquela maneira. Entendeu? Então não se espante com o que acontece no mundo, porque Deus está no controle. Lembra disso. Lembre-se disso. Jesus Cristo assumiu a nossa culpa e morreu em nosso lugar. Nós já estudamos na última lição sobre o pecado e suas terríveis consequências para a humanidade. Separação de Deus, condenação e morte eterna, além de outras consequências nesse mundo. A história a seguir é uma tentativa de ilustrar aquilo que Deus fez por nós, através de seu Filho Jesus Cristo. Uma história, só para tentar ilustrar o que aconteceu naquele momento. Essa é a história. Um jovem foi surpreendido pela polícia cometendo um crime. Foi então preso e levado imediatamente à presença de um juiz.
É assim que funciona. A lei é assim. Após ser interrogado, não houve a menor dúvida. Ele era realmente culpado e merecia receber a condenação. O juiz, então, como representante da justiça, deu o veredito: culpado. Eu o condeno a pagar uma multa de 50 milhões de reais. Caso não possa pagar, irá passar alguns longos e tristes anos na prisão. Essa é a consequência do seu delito, do seu pecado. Sem ter como pagar, o jovem abaixou-se triste, preparando-se para ser algemado e levado para a prisão. Por quê? Porque esta é a justiça que precisa ser feita. Foi quando algo incrível aconteceu. O juiz, em lágrimas, levantou-se de seu lugar, desceu até o jovem e, tirando o seu talão de cheques, fez um cheque no valor de 50 milhões e pagou a dívida do jovem. Porque ele merecia? Não. Algo está acontecendo no coração desse juiz. Depois disse ao rapaz: pode ir, você está livre. O juiz era o pai daquele rapaz. Cheio de compaixão. A lei tem que ser cumprida. A justiça precisa ser feita. Aquele juiz não pôde passar por cima da lei, nem mesmo para livrar seu próprio filho. A justiça é para todos, senão, não é justiça. Você lembra que eu disse que enquanto Jesus estava na cruz, em silêncio, eu consigo visualizá-lo em conversa com o Pai. Um diálogo intenso e profundo. E o Pai está irado. E ele vai aplicar a justiça. Até que se ouve a voz do Filho, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas a justiça precisa ser feita. A lei precisa ser aplicada. E ela será aplicada no Filho. Assim também Deus não pode simplesmente ignorar o pecado e nos perdoar. Pois a lei diz claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Assim Deus, na sua justiça, tem que nos condenar à morte. Ele é o juiz, mas no seu infinito amor providenciou um Salvador que recebe o castigo em nosso lugar. Jesus, seu Filho. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18 vai trazer essa boa palavra para nós. Mas por quê? Por que isso? Simplesmente por amor. Jesus Cristo morreu por causa do amor de Deus pelos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus de amor, que é o nosso Deus,
não poderia simplesmente nos condenar a passar a eternidade longe dele. Em sua bondade, ele nos enviou o que tinha de mais precioso. João 3,16. Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 nos diz que, mas Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus não nos amou depois que nós realizamos alguma mudança em nossa vida. Não. Ele nos amou quando nós éramos ou vivíamos no pecado. E ele nos amou. E ele nos deu oportunidade. O amor de Deus nos salva. O amor de Deus nos livra da morte e da condenação eterna. E o que seria essa condenação? Afastamento eterno de Deus. Não é aniquilamento, mas afastamento, separação eterna de Deus. É o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses. A gente já leu esse trecho, mas creio que vale a pena reforçarmos e lermos novamente. Olha, segunda Tessalonicenses, abra a sua Bíblia, se for possível. E se não for, abra também, porque é necessário acompanhar, tá bom? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, diz assim: eu vou ler os 6 também, só para ficar dar mais sentido, tá? É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os anjos, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Uma vida sem Deus, uma vida separada de Deus, é uma vida de sofrimento eterno. Porque ele não quis nos condenar, né? Na verdade por que Deus nos deu isso? Essa grande oportunidade e privilégio? Porque ele não quis e não quer nos condenar. Jesus morreu porque Deus não quer condenar o pecador, mas ele quer salvar. Mas ele não vai fazer por mim ou por você o que eu e você precisamos fazer. Embora todos tenham pecado e se afastado de Deus, ele ainda assim não deseja nos condenar. Imagine o sofrimento daquele juiz de nossa história ao condenar seu próprio filho. Imagine a tensão. Imagine o sofrimento. Deus não tem prazer em nos condenar. Abra só para a gente confirmar isso, em Ezequiel 33, 11. Eu lembrei agora também desse trecho, tá? Nem tinha anotado aqui. Se você quiser anotar, vai ser bom. Olha o que Deus diz em Ezequiel 33, 11. Diga-lhes, juro pela minha vida,
palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Entendeu? Deus não tem prazer na morte dos ímpios. O seu prazer está em que ele se arrependa. Abandone os seus maus caminhos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo 2:4, Paulo vai dizer isso. Também em 2 Pedro, ele vai dizer, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é 2 Pedro 3:9, tá? Se você quiser anotar aí, nesse momento. E para isso, nós queremos reafirmar: Deus quer salvar você e a mim. Mas ele não fará por mim e nem por você aquilo que você e eu precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Aceitar a sua reconciliação por meio do sacrifício de Jesus, nascendo de novo da água e do Espírito, arrependendo-se dos seus pecados, crendo em Deus, confessando sua fé nele, sendo batizado e perseverando até o fim. Tá bom? Espero que isso ajude você, a encorajar você. E para isso, ele ressuscitou. E aqui está a nossa esperança, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Ele não está aqui quando as mulheres foram ao túmulo, né? As mulheres aqui são as privilegiadas por Deus, porque foram as primeiras a se depararem com o Cristo ressuscitado. Que maravilha, não é? E aí, aqui mostra que Deus valoriza as mulheres. Olha que beleza, não é? Elas têm prioridade nesse momento. Maravilha, hein? Estas foram as palavras ditas às mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Que notícia! Elas mal podiam esperar para contar aos outros discípulos. Jesus está vivo. Ele é o Filho de Deus. E ele mesmo disse, havia dito, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não sou eu que estou perguntando, hein? É o próprio Jesus quem fez essa pergunta. Você crê nisso? Amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu sei que não sou merecedor. Eu sei o quanto preciso melhorar. Mas eu creio que Deus me aceita a partir do novo nascimento. E não foi um evento na minha vida. Foi um milagre. Eu sei de onde Deus me tirou. E sei onde Ele quer me colocar, ou já me colocou. Espero que você também. E se você ainda não tomou a decisão de se reconciliar com Deus, por favor,
Não espere. Tá bom? Não espere. Aquele que acredita em Jesus tem a vitória sobre a morte, assim como ele venceu a morte por nós. A ressurreição de Jesus nos trouxe grandes e maravilhosas bênçãos. É uma das coisas que mais me impacta na minha vida. Espero que você tenha algo assim também. Até para você continuar firme, tá bom? Mas o que mais me impacta é o fato de saber que a morte não tem domínio sobre mim. E isso me anima. Isso me encoraja a lutar. Isso me encoraja a perdoar quem faz mal para mim. Isso me encoraja a reconciliar com todas as pessoas. Não importa se elas querem. Eu vou fazer sempre a minha parte. Sempre. Tá bom? Por quê? Porque está escrito: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. No que depender de vós. Não espere quem fez mal para você se arrepender e mudar. Não. Perdoe. Liberte essa pessoa. Deixa ela ir e fazer o que quiser da vida dela. Mas não viva com essa amargura. Não viva com isso. Porque isso quebra a sua relação com Deus. A ressurreição de Jesus nos trouxe grandes bênçãos. Depois da ressurreição, ele assentou-se à direita de Deus e intercede por nós. Hebreus 7, 24 e 25 nos diz: mas visto que vive para sempre, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se assentou à destra, à direita de Deus, após a ressurreição. Isso não é magnífico? Se você ouvir uma mensagem diferente dessa, por favor, repudie. Jesus sentou à destra de Deus após a ressurreição e ele está reinando nesse momento. A minha vida e a sua vida, se você quiser. Ou se você já tomou a decisão, né? E eu vou confirmar isso com você em Atos capítulo 2, que me veio à mente agora também, tá? Atos 2, nós vamos ler, só para você ver o que está acontecendo. E como que Jesus sentou-se à destra de Deus. Olha lá. Que maravilha, hein? A partir do 29, Atos 2, 29. Gente, guarda isso. Não deixa passar, entende? Olha o que está escrito. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Você consegue visitar esse túmulo de Davi lá em Israel, um dia que você for lá, tá? Mas olha o que ele diz. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. O descendente de Davi vai reinar. Agora vem a maravilha. Prevendo isso, Davi, que era profeta, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus.
esse Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Glória a Deus. Jesus está reinando. Amém. Amém mesmo, muito bom. Amém. O amém Amém. confirma aquilo que Deus está falando e não essa pessoa que fala com você. Tá bom? Jesus foi o primeiro a vencer definitivamente a morte. Ele nunca mais irá morrer. Essa bênção também é nossa. Por quê? Porque ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, ou primazia, ou a prioridade, ou o primeiro lugar em nossa vida. Tá bom? Nossa fé tem conteúdo, tem conteúdo, porque cremos em um Salvador vivo que nos assiste diariamente. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto é muito magnífico também. Mas nós vamos ler do 12 ao 19, tá bom? Vamos ler até o 20, vai dar um melhor contexto, olha. Diz assim, ó: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que nele dormiram. A ressurreição é fato. Cristo não está no túmulo e nem na cruz, porque ele ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, nós também ressuscitaremos. Não existe outro Salvador. Não existe outro Senhor. Jesus Cristo está vivo. Retornará a este mundo para buscar os que lhe pertencem e os levará à eternidade. Atos 1, de 9 a 11. Vamos ler esse trecho. Tem no seu material esse trecho que a gente vai trabalhar agora, e eu vi que eu esqueci de colocar no slide, tá bom? De vez em quando eu falho, né?
Mas vamos ler, porque de fato faz sentido ler nesse momento. Não existe outro Salvador, não existe outro Senhor. Cristo está vivo e retornará a este mundo para buscar os que lhe pertencem e os levará à eternidade. Olha que maravilha esse trecho, gente. Eu acho lindo isso aqui. Atos 1, de 9 a 11. É a ascensão de Jesus. Diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas. E enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus virá da mesma forma que ele subiu. Só tem uma pequena diferença em relação à primeira vinda aqui na Terra, que a gente consegue notar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 ao 18. Vamos ler também. Uma única diferença: ele virá do mesmo modo que ele subiu. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 18, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Confirmando Atos 1, de 9 a 11 que lemos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Ele vai voltar, conforme Atos 1, 9 a 11, do mesmo modo que subiu. Mas ele não tocará nesta terra. Ele não vem aqui para estabelecer reino nenhum. Ele vem para levar o seu reino para a eternidade. E nós, se nós estivermos vivos, o que vai acontecer? Existe uma ordem na ressurreição, ou na segunda vinda. Primeiro vão ao encontro dele os que morreram, ou dormiram, porque nós não morremos, nós descansamos em Jesus. Que beleza! E se nós estivermos vivos, Paulo vai dizer, nós vamos ser arrebatados. Que isso? Não passaremos pela morte, como Enoque e Elias, mas iremos para o encontro com o Senhor nos ares. Maravilha, não é? Que beleza. Eu estou ansioso por esse momento. Não sei você, ok? Somente através de Jesus podemos chegar a Deus. Ninguém, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nada pode nos levar a Deus, senão Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E ainda, pois há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há outro. Não existe outro Salvador. Não existe outro Senhor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Preste atenção em Jesus. Só podemos ser salvos através dele, de Jesus, pois Deus o fez Senhor e Cristo. Obedecê-lo é o único caminho para chegarmos a Deus. Quem rejeita Cristo também rejeita Deus e a salvação. E isso é uma tragédia humana, com toda certeza. Não há outro. Portanto, devemos lembrar que há um juiz, Jesus disse, para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O que significa isso? Em linhas gerais, que se nós rejeitamos a palavra de Cristo, a Escritura, nós rejeitamos a Cristo. E se rejeitamos a Cristo, seremos julgados por essa mesma palavra. Rejeitar Cristo e seus ensinamentos é rejeitar Deus e a salvação de sua alma. Jesus quer salvá-lo. Portanto, receba-o em sua vida. Hoje, agora. Não espere. Tá bom? Pois rejeitar Cristo significa rejeitar o dom da vida eterna e optar pela morte. Vou terminar com essa leitura. Depois tem mais a conclusão, né? Mas a leitura, a última leitura, nós fizemos no início, mas eu acho que ela cabe agora nesse momento também. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Preste atenção nessa palavra. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, hoje, é o tempo favorável. Agora, hoje, é o dia da salvação. Não espere. A reconciliação é o ministério de Deus em favor do ser humano. Não permita que o pecado interrompa a sua caminhada. Reconcilie-se com Deus. Mas faça isso logo. Não espere. Esta oração, só para a gente refletir, tá bom? Senhor, eu não compreendo muito bem o teu amor, mas creio que o Senhor me ama. Ajude-me a vivenciar esse amor e a ser um embaixador de Cristo nesse mundo. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe Amém. e te guarde Amém. e levante sobre ti o seu rosto e te conceda sempre a sua graça. Amém. Terminamos! Que coisa boa, hein? Vou encerrar aqui a gravação para a gente conversar um pouco. Pronto.